Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, sem sombra de dúvidas, o ministro Alexandre de Moraes sentiu a pressão com a sanção que o Donald Trump colocou sobre a sua esposa. É óbvio que quando alcança a família da gente, a esposa, o bicho pega ainda mais. Ainda mais levando em consideração que o que está rolando de conversa de bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes perdeu milhões de reais já em clientes. Pois é, isso aí está pegando pesado. O STF já se manifestou, o Marco Rubio também já deu um recado claro e objetivo sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, eu vou colocar para vocês tudo isso que está acontecendo aqui, tá? Então, venham todos à tela do nosso celular, aqui no nosso aplicativo Editorial Central, que a gente vai estar apresentando tudo isso para vocês, tá bom? Vamos começar com essa matéria aqui, ó. O STF, através de todos os ministros, mas literalmente todos, tá? Não teve nenhum ministro que foi contrário. O STF considera injusta a aplicação de sanções contra a mulher de Moraes. Pois é, o Supremo Tribunal Federal lamentou nesta segunda-feira que o governo dos Estados Unidos tenha aplicado a lei Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barce de Moraes. Segundo o STF, a medida é injusta. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento, que é a trama golpista contra o Bolsonaro, que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade, declarou o STF. Se já havia injustiça na sanção de um juiz pela sua atuação independente dentro das leis e da Constituição, ainda mais injustiça é a ampliação das medidas para um familiar desse magistrado. Foi a nota que se fez aqui através do Supremo Tribunal Federal. O governo Lula também se manifestou. O governo Lula lamenta a sanção contra a esposa de Moraes. O Brasil não se curvará mais a essa agressão. Já o Lula, ele já vem com um tom mais ameaçador contra o Donald Trump, né? Seguindo bem a linha do Maduro. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira a sanção dos Estados Unidos imposta contra a esposa do ministro STF Alexandre de Moraes, que é a Viviane Barce, com a lei Magnitsky. Em nota, assinada pelo Ministério das Relações Exteriores, o executivo chamou a determinação de indevida e voltou a afirmar que os Estados Unidos tentaram interferir em assuntos internos do Brasil e que isso, não se pode fazer. Ou seja, o governo brasileiro disse, que não vai aceitar medidas como essa. O governo brasileiro, abre aspas, recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao instituto ligado a ele, em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros. O governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, é o que diz a nota feita pelo Itamaraty. Por outro lado, quem se manifestou sobre esse caso também foi o ex-presidente Michel Temer. Ele disse que o Trump, quanto mais ele age, mais ele garante força para o Lula se manter no poder. Ele disse o seguinte, abre aspas, maior cabo eleitoral do presidente Lula hoje é o Trump, diz Michel Temer. Após criticar o governo dos Estados Unidos pela aplicação da sanção contra a advogada Viviane Barce, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Michel Temer criticou nominalmente o presidente americano. Para ele, Trump é o principal responsável por ressuscitar o governo Lula. Ah, mas não é mesmo. Pode ter certeza que não é. O maior responsável é quem tirou ele da cadeia para poder concorrer a uma eleição. Não tenha dúvida. Abre aspas para o que o Temer falou. O maior cabo eleitoral do presidente Lula hoje é o presidente Trump, disse Temer em evento promovido pelo BTG Pactual, em um hotel na zona sul de São Paulo. Para o ex-presidente,
A massa brasileira está cansada de grandes conflitos políticos, autoridades que usam palavras ásperas e disse que há uma minoria que faz barulho. Abre aspas, você tem na chamada esquerda um grupo minoritário que faz barulho e vai para a imprensa. E na extrema-direita, um grupo minoritário que faz barulho e vai para a imprensa, explicou o Michel Temer. Olha, a realidade dos fatos é que essas sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes pegou de jeito, né? O ministro Alexandre de Moraes causou um impacto, sem sombra de dúvidas, e, sabe, o que eu tenho, né, de visão é o mesmo que já foi até exposto, é que eles não vão recuar de forma alguma, pelo contrário. A minha visão é que eles vão simplesmente dobrar a aposta. O ministro Alexandre de Moraes acusa o Trump de perseguição injusta em sanções. Segundo ele, todas essas perseguições que estão sendo feitas pelo governo norte-americano é injusta. E isso aí é uma perseguição contra ele e a família dele, né? O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por suas ações, né, controversas e autoritárias no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez se vê no centro do escândalo. Olha só isso aqui, né? Uma vez, um escândalo internacional ao acusar o presidente Donald Trump de promover uma perseguição injusta por meio de sanções impostas à sua esposa Viviane Barsi sobre a Lei Magnitsky. Essa medida, que visa punir violações de direitos humanos, foi justificada pelo governo Trump como uma resposta direta às ações de Moraes, descritas como o epicentro de uma campanha de censura e perseguição política contra Jair Bolsonaro e também seus apoiadores, incluindo, segundo, né, o Donald Trump, prisões arbitrárias e suspensão da liberdade. Pois é, críticos apontam que Moraes, em vez de defender a independência judicial, usa retórica inflamada para desviar o foco de suas próprias condutas questionáveis, né? Essa é o grande questionamento que se tem em relação à atuação do Alexandre de Moraes. O Rubio, por sua vez, que é o secretário dos Estados Unidos, ele afirmou que quem apoiar o Moraes, qualquer um que apoiar o Moraes, vai ser responsabilizado e vai ser alvo da Lei Magnitsky também. Segundo ele, né, qualquer pessoa, não importa se é pessoa física ou até entidade, qualquer entidade que dá apoio ao ministro Alexandre de Moraes se tornará inimiga dos Estados Unidos. Segundo ele, aqueles que protegem e auxiliam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam o interesse dos Estados Unidos e serão responsabilizados. Fecha aspas aí para a fala do Marco Rubio, tá? Olha só, a Raquel Landim, né, ela falou que hoje o foco, né, principalmente do governo norte-americano, é buscar encontrar irregularidades, né, no governo, nas ações do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E essas irregularidades podem ser expostas pelo governo Donald Trump para justamente, né, dobrar a aposta, ou seja, colocar ainda mais sanções e para justificar as sanções que estão sendo feitas. Dá uma olhada nesse trecho aqui da fala da Raquel Landim. Olha, Fabiola, eu estou conversando aqui com fontes bolsonaristas ligados ao entorno ali do Eduardo Bolsonaro, que vem... Vou colocar aqui de novo que eu errei aqui, pessoal. Olha, Fabiola, eu estou conversando aqui com fontes bolsonaristas ligados ao entorno ali do Eduardo Bolsonaro, que vem trabalhando por essas sanções. O que eles me disseram é que o Tesouro Americano agora vai buscar supostas, né, é bom a gente frisar isso, irregularidades nas movimentações financeiras da advogada Viviane Barsi de Moraes, do seu escritório e do Instituto Lex. Então, o trabalho que eles dizem, né, eu estou sempre frisando isso, que são informações de terceiros, não são diretamente do Tesouro Americano, mas o que as fontes ligadas ao Eduardo Bolsonaro dizem é que o trabalho que o Tesouro Americano vai fazer agora é cruzar
os dados das movimentações financeiras da Viviane, da doutora Viviane, com o do Instituto e do escritório, buscando algum tipo de irregularidade, sejam imóveis, sejam qualquer outro tipo de movimentação financeira que mostrem algo irregular. Eles querem fazer uma espécie de um pente fino ali nas movimentações e estão buscando, claro, atingir o ministro Alexandre de Moraes, fazer uma espécie ali de uma varredura na vida financeira da família dele para ver se encontram algo que possam usar e buscar e explorar aí politicamente, muito provavelmente, contra ele. Pois é, pessoal, mas o negócio ainda vai além, é mais pesado um pouquinho do que você possa imaginar, tá? Só para você ter noção, para você ser impactado, o que se tem de informação, isso é informação de bastidor, tá? De bastidor, é que a busca do Donald Trump é sobre denúncias que foram feitas pela ala bolsonarista contra o ministro Alexandre de Moraes de vínculos com uma certa organização aqui do Brasil, né? O primeiro comando da capital. Então há uma acusação pesada de que o Alexandre de Moraes teria sido advogado de grupos, e isso foi rebatido várias vezes pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o que se tem de conversa de bastidores, né, que a Raquel Landim aqui não expôs, é que a intenção do governo Donald Trump, segundo a acusação do próprio Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, é que se fizer uma investigação mais pesada, o interesse do Donald Trump é buscar ligações com alguma facção criminosa, lavagem de dinheiro, qualquer coisa irregular que possa, né, com perdão da palavra aqui, ferrar o ministro Alexandre de Moraes, tá? Essa é a intenção deles aqui. Olha só, essa matéria aqui, a gente vai tratar dela também, do Bolsonaro. Mas deixa eu só diminuir aqui a tela, que tem mais uma para a gente falar aqui, tá? Eu até vou debater com vocês aqui. Dá uma olhada. Quanto à decisão da anistia, o Bolsonaro já até cedeu, tá? Olha aqui. Bolsonaro diz abrir mão de elegibilidade por anistia geral. Segundo informações que foram passadas, inclusive de aliados do Bolsonaro, o ex-presidente já disse que não, eu não me importo de permanecer inelegível, ou seja, ele entregou os pontos sobre uma possível candidatura e aí, né, cacifa o Tarcísio como candidato, sim, para 2026, tá? Indiscutivelmente, o Tarcísio se cacifa como candidato para 2026. Dá uma olhada aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito a aliados que abre mão de incluir no projeto da anistia a retomada de seus direitos políticos. Inicialmente, a oposição costurava incluir o termo na proposta. Em 2023, o TSE tornou o Bolsonaro, né, inelegível. As declarações foram ditas a aliados após a Câmara dos Deputados aprovar um pedido de urgência do texto na semana passada, que é a da anistia. Segundo aliados, o ex-presidente, a maioria dos partidos de centro só é contra a retomada dos direitos políticos do ex-presidente, e não a uma anistia que inclua Bolsonaro, condenados pelo 8 de janeiro, réus no processo do golpe e investigados no inquérito das fake news. Então a ideia aqui é que o Bolsonaro, né, possa ter os direitos políticos perdidos, mas que a anistia alcance ele. Então o Bolsonaro já falou que se for para ter anistia, ele topa não concorrer às eleições em 2026. Agora, uma coisa é certa, eu já tinha dito e veio a comprovação agora, vai ampliar. No último editorial que eu soltei ontem, que eu gravei ontem para vocês, eu disse que essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, de que o ministro Alexandre de Moraes vai recuar, pelo contrário, ele sempre vai dobrar a aposta. E é óbvio que ele vai dobrar a aposta, e é óbvio que a possibilidade é ele mandar o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro, para papuda, né, para cadeia, tirando ele, inclusive, da prisão domiciliar. Olha o que disse a Daniela Lima, né, sobre esse caso aí no UOL. Acompanha comigo. Tem uma implicação política em cima disso.
os responsáveis pela elaboração do chamado PL da dosimetria, né? Ou seja, Paulinho da Força, ele acionou ali o deputado Aécio Neves, ex-presidente da Câmara, o ex-presidente Michel Temer, que também foi presidente da Câmara, para tentar criar uma ponte com integrantes do Supremo para dizer que haveria aval da Suprema Corte a uma eventual redução. Todo mundo está fora dessa conversa. Todo mundo está fora. Me disse o ministro, né, um integrante do Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, tudo o que se aventava cessa nesse momento. O Supremo não vai mais participar de qualquer conversa, nem que fosse no sentido institucional, de ser chamado, ouvir, né, ali, como fazem os ministros todos os dias em diversas audiências com políticos também, porque é a corte que trata do julgamento de políticos no Brasil, mas acabou, se afasta, portanto, dessa discussão e vai, eventualmente, o Congresso aprovou ali uma proposta, o Supremo, se for o caso, analisa se ela é legal ou não e está fora de qualquer tipo de conversa. O que conseguiu-se com isso foi implodir qualquer chance de o Supremo participar como queria, como pregou o ex-presidente Michel Temer, que inclusive foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, de o Supremo ser um ator, ainda que ouvinte, dessa costura que está sendo feita no Congresso Nacional. Isso, por hora, está completamente inviabilizado. Se havia tentativa de construir uma ponte, inclusive usando um ex-presidente da República, essa tentativa foi interditada, abalada, acabada, implodida pela iniciativa, pelo fruto da iniciativa do deputado Eduardo Bolsonaro de incluir a família do ministro Alexandre de Moraes dentro da sanção Magnitsky. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa saber é a seguinte. É muita, mas é muita cara de pau falar que o Supremo Tribunal só atuava como um mero ouvinte. É a conversa para boi dormir, mas conversa para boi dormir das pesadas, né? O Supremo Tribunal Federal ditou as regras sobre a lei da anistia, transformando a lei da anistia em lei da dosimetria. Então, o caminho, o roteiro foi todo dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada aqui na matéria do R7. Ilegal e lamentável, diz Moraes após os Estados Unidos sancionarem a lei Magnitsky contra sua mulher. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diz que a decisão dos Estados Unidos de aplicar a lei Magnitsky contra sua mulher, a Viviane Barce, viola o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Moraes chamou a aplicação de ilegal e lamentável e afirmou que ela contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais. E aí o ministro se manifestou, disse que a medida é uma sanção econômica, que inclui bloqueio de contas bancárias e que há uma injustiça sem precedente, né, nessa decisão. Agora, dá uma olhada. Sanção à mulher de Moraes implode conversas no STF. É o mesmo, né, da Daniela Lima lá, que ela acabou de falar para vocês, né, que ele, em vez de negociar, ele vai recrudescer. Agora, sobre aquela questão da sanção do Alexandre de Moraes, da busca que vai acontecer por bens, né, por irregularidades, dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis, que você vai entender o tamanho da preocupação hoje do ministro Alexandre de Moraes em relação à sanção do Donald Trump. Presta atenção nisso, olha só, a empresa da mulher de Moraes só esse ano comprou mais de 16 milhões só em imóveis no Brasil. Dá uma olhada. A empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, comandada por Viviane Barce de Moraes e que tem Alexandre de Moraes e os filhos do casal como sócios, adquiriu ao menos 2 imóveis por 16 milhões de reais este ano. Viviane e Alex foram sancionadas nesta segunda-feira com a lei Magnitsky, como complemento das sanções já aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro do STF. Em março deste ano, a empresa da família Moraes desembolsou 4 milhões de reais para comprar um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, São Paulo, com 6 vagas na garagem e 5 suítes. Um imóvel idêntico no mesmo prédio e com a mesma metragem
tem sido anunciado por R$7 milhões. Diz o anúncio. O apartamento dispõe de uma espaçosa e aconchegante sala, com 3 ambientes, pé direito duplo e lareira, cozinha, áreas de serviço, 5 suítes, sistema de calefação, piso e toalheiros aquecidos nos banheiros, sistema de aspiração de pó central, persianas automatizadas por controle remoto, uma ampla varanda gourmet, sacada, 6 vagas na garagem e 2 vagas para moto e ou quadriciclo. O anúncio complementa. A área de lazer do condomínio é a mais completa e de alto padrão em Campos do Jordão, com sauna seca e a vapor, espaço gourmet, adega temática individualizada, salão de jogos nobres, espaço kids, espaço fitness, sala de massagem, jardim zen para seus momentos de meditação e spa com hidromassagem, totalizando 449 metros de áreas comum, conclui a propaganda. Este é o segundo imóvel da família Moraes no mesmo edifício. Em 2014, Alex, Instituto de Estudos Jurídicos, comprou o apartamento ao lado, de 362 metros quadrados, também por R$4 milhões. Ambas as unidades foram vendidas pela construtora Poiano Lopes Limitada, segundo os documentos obtidos pela coluna. Recentemente, Alex também comprou à vista uma mansão em Brasília por R$12 milhões, como noticiou aqui no Metrópolis a coluna de Igor Gadelha. Foram 6 milhões a título de sinal e R$6 milhões na data da escritura. E como a gente antecipou aqui na coluna com exclusividade em julho, a mulher de Moraes entrou na mira do governo de Donald Trump após os Estados Unidos avaliarem que o escritório da advogada seria impulsionado pela atuação de Moraes na Suprema Corte. Pois é, pessoal. Agora, você imagina o tamanho, né? O tamanho da bronca que surge aqui, né, pro ministro Alexandre de Moraes, em relação à quantidade de patrimônio que ele e o Instituto e a família acumulou, né? O que a gente precisa entender? Quando a Lei Magnitsky chega, ela é uma verdadeira, uma verdadeira tiro no patrimônio de quem é sancionado. Além do Alexandre de Moraes, também tiveram várias figuras, né? Compensa a gente constar isso aqui, que o diretor da Polícia Federal, que foi o delegado responsável pelo inquérito que pegou o Bolsonaro, ele também teve o visto suspenso, né? Mas assim, foi só a suspensão do visto, né? Você lembra que teve muitas críticas, inclusive do Van Hatten, em relação a esse delegado. O governo de Donald Trump suspendeu o visto do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, e do delegado Fábio Shor, responsável pelo inquérito que investigou a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A informação foi confirmada por fontes próximas ao Departamento de Estado norte-americano. A Polícia Federal informou que só vai se manifestar oficialmente após ser comunicado de maneira formal pelo governo norte-americano. Mais cedo, também nessa segunda, os Estados Unidos já haviam anunciado a suspensão de visto do advogado-geral da União. Então, resumindo, foram uma série de pessoas, foram várias pessoas que acabaram sendo sancionadas aqui, né? E aí, né, o chororô aqui do Moraes, né, em relação à Lei Magnitsky contra a esposa dela, tá aqui também. Você vê o vídeo da Andréa Sadi aqui. Acaba de chegar a nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky. Agora, a mulher do ministro Moraes foi alvo da aplicação da lei. O ministro chama aqui na nota dele de ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à sua esposa. Não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Aí segue aqui o ministro dizendo que a independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não vão aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida de forma soberana pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, de omissão ou de covardia, e como integrante do Supremo, ele vai continuar, diz aqui o ministro Moraes, a cumprir a sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Então,
Pois é, pessoal, jogar com independência e imparcialidade. Resumindo, sentiu pra caramba, não é à toa, né, que essa preocupação toda agora em fazer nota, em explicar, né, mas assim, cara, o impacto financeiro que vai alcançar o ministro Alexandre de Moraes é gigantesco, isso não tem dúvidas. Dá uma olhada, por exemplo, nessa publicação aqui do Paulo Figueiredo aqui. Rumores, olha só isso, ó. Rumores de que o escritório de Barsi de Moraes e advogados perdeu dezenas de milhões em clientes internacionais. Que chato quando isso acontece, né? E aí o Vinícius Carrion publicou aqui e falou, putz, que é isso? Agora, você precisa entender onde chega a pancada, tá? Acaba que quando a sanção como essa chega, fica difícil ter para onde correr. Ó, sem ter para onde correr, especialista explica como o banco pode ser prejudicado se mantiver as contas do Moraes e agora da sua esposa. Os bancos brasileiros, a gente tem a notícia de hoje aqui, aparentemente o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES tentaram apresentar alternativas para os ministros do Supremo, mas foram rechaçados. Mas quais são os próximos passos? Deverão fechar as contas? Poderão esses bancos eventualmente ser sancionados? O que acontece agora? Cláudio, é interessante essa pergunta, porque esse é o objetivo principal da Lei Magnitsky, né? Utilizar o sistema financeiro para sufocar aquele indivíduo, ou seja, impedir que bancos continuem operando, atuando com aquele indivíduo. É importante a gente lembrar que a legislação brasileira não exige nem obriga que nenhuma instituição privada, nenhum banco privado tenha relação com qualquer indivíduo ou qualquer empresa. É uma relação comercial do banco com uma empresa ou com um indivíduo brasileiro, que o banco a qualquer momento pode se romper sem sofrer nenhum tipo de sanção em relação a isso. Então, o que a gente espera ainda essa semana, nos próximos dias, é que qualquer banco que tenha relacionamento tanto com o Instituto como com a esposa do ministro Alexandre de Moraes evite esse relacionamento a partir de agora, ou seja, encerre contas, encerre qualquer tipo de serviço que vinha sendo prestado para evitar uma sanção futura com os Estados Unidos. E por que isso? Porque é interesse dos bancos que atuam no Brasil, principalmente os maiores bancos, continuar tendo acesso ao mercado financeiro americano. E eles não vão abrir mão desse acesso para manter um ou dois clientes a mais. E é interessante dizer que a própria... analisando legalmente a legislação brasileira, não há uma forma do STF ou do governo obrigar qualquer instituição privada a manter relacionamento. Uma coisa é direcionar isso ao Banco do Brasil, uma empresa de economia mista que é controlada pelo governo brasileiro e é o governo que toma as decisões. Se o governo quiser decidir que o Banco do Brasil continue tendo relacionamento com o ministro, assim como com a esposa e com a empresa, é uma decisão do governo e o Banco do Brasil pode sofrer penalidades individuais com os Estados Unidos por manter o relacionamento. Os demais bancos, acredito eu que assim como foi lá atrás, há 2 meses, com o ministro Alexandre de Moraes, evitarão qualquer tipo de relacionamento com a empresa dele e com a esposa. Pois é, né? Aqui você já percebe que literalmente o cerco está se fechando, né? Ou seja, o jogo não está nada fácil para o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, né? A gente tem muitas coisas aqui para trazer para vocês ainda, né? Muitas pautas para discutir com vocês, mas pelo que eu percebi, o nosso tempo já está se esgotando, tá? Ó, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui de madrugada para vocês. Dá pra gente acompanhar mais uma matériazinha aqui. Então, vocês devem estar vendo até que eu tô com o olho meio vermelho, já é um pouquinho de sono que já tá começando a bater o sono mesmo, tá? Dá uma olhada aqui. Nessa parte da publicação aqui, ó, secretário do Tesouro dos Estados Unidos compara Alexandre de Moraes e esposa ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. Olha só isso. O comentário que o secretário do Tesouro fez é realmente duro de engolir. O Scott Bessent é o secretário do Tesouro. Cabe ao Departamento do Tesouro a aplicação da Lei Magnitsky, por isso que foi anunciado por ele. E ele falou o seguinte... Perguntaram a ele foi entrevistado pela Reuters, perguntaram a ele por que a mulher do ministro. Sabe o que ele respondeu? É porque é que nem Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde é aquele casal do cinema de bandidos, assaltantes de banco,
durante a Grande Depressão nos anos 30 nos Estados Unidos. Um filme maravilhoso, mas o fato é que era um casal de bandidos, né? E aí ele diz que todo Clyde tem uma Bonnie, ou seja, que o ministro Alexandre de Moraes teria uma cúmplice, uma comparsa nos seus crimes, que seria a mulher dele. É muito duro, né? Um comentário desse nível. O secretário do Tesouro, uma situação entre dois países, né, em que o Brasil está tendo a sua soberania violada por essas ações, fazer comentário de Bonnie and Clyde, acho que pegou muito mal. Ele também disse nessa entrevista que mais autoridades brasileiras serão atingidas. Não acabou, vai continuar. E ele disse também que as instituições financeiras, os bancos brasileiros, têm que tomar muito cuidado, porque já aconteceu em outros casos da Lei Magnitsky ser aplicada a bancos que operaram com pessoas sancionadas pela lei, porque essa lei é considerada a lei da morte financeira, porque as sanções são aplicadas a qualquer pessoa que tiver uma transação financeira e envolva o dólar com os sancionados. O ministro tem conta no Banco do Brasil. A agência Bloomberg fez uma matéria sobre isso hoje, dizendo que o ministro tem conta no Banco do Brasil e, segundo a Bloomberg, que ouviu alguém do Banco do Brasil, o banco estaria preocupado com a possibilidade de que as sanções afetem o banco. Se um banco como o Banco do Brasil for sancionado dentro da Lei Magnitsky, ele não vai mais poder operar na área do dólar. É um negócio terrível. Então tem que tomar muito cuidado. Tanto que, segundo a Bloomberg, as ações dos bancos brasileiros tiveram uma pequena queda hoje por causa dessa ameaça. É uma ameaça concreta. Agora, isso só se aplica a países... É a primeira vez que um país democrático, aliado dos Estados Unidos, é atingido em uma autoridade de um país democrático. Em geral, são torturadores, abusadores de direitos humanos, bandidos, traficantes. É uma companhia que não tem nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal. Não sei se vocês perceberam aqui o andar da carruagem. É só minha opinião, tá? Minha opinião não presta pra nada, joga fora. Mas é só minha opinião. Cara, o governo norte-americano tá tratando esse caso do ministro Alexandre de Moraes como uma verdadeira formação de quadrilha, né? Vocês devem estar acompanhando tudo isso aí, que tá encarando isso aí como uma verdadeira formação de quadrilha, falando que tem muito mais gente, que vai investigar. Cara, o que vai sair ainda dessas sanções, eu não sei. Sei que essa guerra tá longe, mas tá longe de acabar, tá só começando. E aí, né, é óbvio que a gente vai estar acompanhando, trazendo tudo isso para vocês. Mas se eu posso dar um palpite e uma aposta, acabou. Inclusive dosimetria de pena, acabou. Se eles votarem, o STF vai declarar inconstitucional, nem dosimetria eles vão querer mais, vão partir para cima agora. E a minha visão é que o STF vai dobrar a aposta e vai mandar o Bolsonaro para Papuda para instigar ainda mais, né, o Donald Trump, para instigar para que o Donald Trump continue tomando medidas e daqui a pouco o Donald Trump possa tomar alguma medida mais contundente e eles usarem a desculpa que o Donald Trump está violando a soberania brasileira, né? Vamos estar acompanhando para ver tudo isso, para o que está acontecendo, né? Mas para mim vão dobrar a aposta, tá bom? Obrigado, pessoal, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Espero que vocês estejam gostando do aplicativo, que o aplicativo esteja melhor de gravar para vocês do que aquele formato antigo que eu fazia quando eu usava o tablet para vocês, tá bom? E aí, só para constar, assim, eu tô no quarto do meu sobrinho aqui, tá? Hoje, né? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Grande abraço e até a próxima.